pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Médiuns. Hoje nós continuaremos a nossa jornada maravilhosa, vendo perguntas e respostas sobre os médiuns, sim, gente, sobre a moral, né, a moralidade. Então é maravilhoso, espero muito que vocês gostem. Vamos pro vídeo. Pergunta número 6, pessoal, do Livro dos Médiuns, tá? Do capítulo 20. Desde as qualidades do médium afastam os espíritos imperfeitos, como se explica que um médium dotado de boas qualidades transmita respostas falsas ou grosseiras? Então, sabendo que um médium que cuida da energia, que cuida, né, afasta os espíritos imperfeitos dele, como que a gente pode admitir que às vezes esses mesmos médiums, que são bons médiums, possam dar respostas falsas ou grosseiras? Acontece, gente, acontece muito isso no meio da mediunidade. Eu mesma, mesmo fazendo reforma íntima, fazendo evangelho, cuidando da minha energia ao máximo, já recebi mensagem de obsessor, tá? E ele fala aqui, ó, conhece o recôndito da sua alma? Aliás, sem ser vicioso, ele pode ser leviano e frívolo. Tem necessidade de uma lição para que se mantenha em guarda. Então, ele tá falando aqui que muitas vezes isso serve de prova, para mostrar, para sempre o médium lembrar da importância de se cuidar. Então, vem como lembrete, tá? E, pessoal, aqui eles não falam, mas muitas vezes eles fazem isso também para enganar, pra gente ter uma percepção. Por exemplo, comigo já aconteceu isso de todos os obsessores que alguma vez eu já captei algum tipo de mensagem, foi tentando enganar, tentando falar coisas que não eram verdade, tentando me sabotar de alguma forma, tentando me zoar de alguma forma. E isso acontece, às vezes, mesmo eu estando cuidando da energia e tudo mais, porque os espíritos permitem para a lição ser aprendida, pra gente ficar, ó, ligado a não aceitar tudo que aparece. Tem muito médium que aceita absolutamente tudo que ele recebe. E não pode, gente. A gente tem que filtrar tudo. Porque os obsessores estão sempre tentando nos ferrar. Sempre tentando nos sabotar. Então, tem que ter atenção, tá? Por isso que ele fala aqui, ó. Manter em guarda, ok? E aí, na pergunta 7, ele fala o seguinte. Por que os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de grande poder, como médiums, e que poderiam fazer muito de bom, sejam instrumentos de erro, né? Às vezes acontece de uma pessoa ser muito boa, ter um médium e se errar, cair no erro, ficar na tentação, por exemplo. E por que os espíritos superiores permitem, então, isso? Eles procuram influenciá-las, mas quando se deixam arrastar para um mau caminho, eles a deixam ir. É por isso que delas se servem com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então, gente, isso é muito interessante, tá? Não é que os espíritos superiores, o que acontece? Nós temos livre-arbítrio, nós temos que ter esse poder de escolha para ver o que é melhor para nós. Então, por exemplo, eu tô aqui no meu caminho. Meu mentor, os espíritos de luz, meus amigos espirituais estão sempre tentando me influenciar para o bem. Só que toda vez eu caio no erro, toda vez eu escuto o obsessor, toda vez eu pego uma mensagem do obsessor. E eu vou caindo, e gente, é uma teia. Quanto mais você vai, quanto menos você cuida da energia, quanto menos você faz evangelho, faz reforma íntima, ou tem um lado emocional muito intenso que não te deixa ter percepção da realidade verdadeira, é muito normal que você caia nessa teia dos obsessores. E aí, o que os espíritos de luz fazem? Eles deixam. Porque é só assim que a gente aprende. Vocês entendem? Eu conheci um médium, tinha uma mediunidade excelente. Eu nem sei se hoje a minha mediunidade, que eu desenvolvo há alguns anos, é igual a desse médium, tá? Não tenho ideia, mas ele era um médium excelente. E ele começou a escutar tanto o obsessor, a acreditar tanto no que os obsessores falavam sobre o mundo material, sobre viver a vida, né, aqui da matéria. E começou a cair tanto nessa ladainha de não querer mais seguir as ordens dos espíritos. Porque assim, gente, é natural que quando você se torna médium, você vai ter que deixar de fazer certas coisas. Entende? Você tem que abrir mão. O ser espírita, o ser cristão é abrir mão das coisas terrenas. É você todo santo dia persistir nesse caminho. E é regras. Entende? E você tem que se cuidar se você realmente quer ser um bom espírito, se você realmente quer ser um bom médium, tá?
E esse médium que eu conheci, ele não queria, ele queria curtir a vida, ele queria sair, ele queria beber, ele queria usar droga, ele queria ir pra balada. E assim, gente, eu sei que tem muito espírita que faz isso, né? Mas não deveria, porque isso interfere na tua energia, interfere que fica obsessores com você. Então, assim, tem que se cuidar. E aí, o que aconteceu com ele? Ele escutou tantos obsessores que ele deixou o espiritismo, deixou de ser médium, deixou de tudo e se tornou uma pessoa extremamente perturbada. E aí você vai falar, mas os espíritos de luz são maldosos. Não, gente, foi uma escolha dele. Ele tinha ali as respostas. E aí os espíritos permitem que isso aconteça justamente para ele aprender. Uma hora ele vai aprender, entendeu? É absolutamente impossível ter boas comunicações por um médium imperfeito. Um médium imperfeito pode algumas vezes obter boas coisas, porque se ele tem uma bela faculdade, bons espíritos podem se servir dele. A falta de um outro numa circunstância particular, mas não o fazem sempre. Desde que encontrem um que lhes convém melhor, lhe dão a preferência, tá? Então, sim, gente, mesmo um médium que é imperfeito, ele pode receber boas comunicações. Tá? Ele não vai estar privado de comunicações boas. Pode sim, só que o que acontece? Se ele tiver uma boa faculdade, ou seja, uma boa mediunidade, tá? E aí é uma circunstância particular. Se os espíritos encontram um outro médium que lhe convém, que é melhor, eles vão usar desse médium, tá? Então, assim, é uma outra história também que eu acho legal a gente citar aqui. Eu conheci muitos médiums. Gente, vamos lembrar que todos nós somos médiums, tá? Em maior ou menor grau. Mas eu conheci muitos médiums que tinham uma mediunidade bem desenvolvida e eram médiums imperfeitos. Então, eram médiums que, às vezes, uma vez ou outra, tinham uma comunicação legal. Me davam conselhos que realmente faziam sentido ali. Mas outras vezes não davam conselhos, porque não era uma comunicação boa, entende? Confundia, enganava, dava uma manipulada. E aí, variava muito. Então, é muito importante a gente ter essa noção, tá? Para entender melhor sobre isso. Bom, pessoal, é isso. Até semana que vem que continuaremos na questão 9, ok? Um beijo, tchau!